Seja bem-vindo à Igreja Batista Fonte na cidade de São Paulo. Meu nome é Marcelo Betti, eu sou pastor dessa comunidade e hoje você está participando com a gente do lançamento da nossa nova série de mensagens. Nós estamos vivendo um momento diferente, nós estamos vivendo um momento novo, mas isso não significa que nós temos que viver sozinhos. A bem da verdade, o que nós gostaríamos mesmo é de viver esse momento juntos. É por isso que a nossa série de mensagens chama-se #Juntos. Nós estamos cada um no seu lugar, cada um vivendo no seu momento de quarentena, de distanciamento social, mas nós continuamos aqui, nós continuamos juntos. Se você prestou atenção na nossa apresentação da mensagem, você notou que as imagens da cidade de São Paulo vazias. Como é relativamente assustador poder olhar aquelas imagens, não é verdade? Talvez há 1 mês e meio, 2 meses atrás, ninguém imaginaria a cidade de São Paulo vazia daquele modo. A bem da verdade é que o nosso mundo virou de cabeça para baixo. Tudo ficou diferente, as dinâmicas mudaram, as rotinas mudaram, tudo parece ter saído um pouco do lugar. Talvez, quem sabe, você esteja experimentando um momento com crianças em casa porque as escolas pararam. Ou talvez você esteja trabalhando de casa porque o trabalho teve que parar. Ou quem sabe você teve que voltar para a casa dos seus pais porque a faculdade parou. De uma maneira muito inesperada, nós vimos a cidade que não dorme dormir e nós vimos a cidade que não parar. Mas a igreja não para nunca, não é verdade? A igreja não para nunca. Nós continuamos aqui, nós temos a mesma missão. Nós continuamos aqui para viver na cidade de São Paulo aquilo que o Senhor nos chamou para viver aqui nessa cidade. Nós fomos chamados por Cristo Jesus para estarmos aqui. Mas agora nós precisamos reaprender como é que nós vamos viver juntos. Nesse momento de distanciamento, nesse momento em que os nossos encontros não acontecem das mesmas maneiras, como é que nós, como igreja, vamos aproveitar esse momento e como é que nós vamos viver isso juntos como comunidade? E essa série de mensagens foi designada para nos relembrar verdades que nós já sabemos, relembrar conceitos que nós já aprendemos, relembrar ideias que nós já ouvimos ecoar das Escrituras, mas que nós precisamos relembrar em dias de distanciamento social, para reforçar que nós somos uma igreja, nós somos um corpo, nós estamos juntos. E nessa série de mensagem, nós vamos observar os 3 ambientes que podem nos ajudar a viver isso, essa unidade da igreja apesar do nosso distanciamento. Nós vamos começar falando sobre o ambiente da nossa casa, como é que nós podemos viver juntos, mesmo estando nas nossas casas, ou como nós podemos viver em comunidade, considerando as nossas reuniões em um novo formato digital, essa nova interação da comunidade via internet. E por fim nós vamos falar sobre como nós podemos viver juntos na nossa cidade. Como é que nós podemos aproveitar esse momento e invadir a nossa cidade sem sair de casa, sem abandonar a nossa comunidade e ainda assim encontrar um espaço para a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo alcançar pessoas que estão ao nosso redor. Na nossa última mensagem, nós vamos falar como é que nós podemos usar esses 3 ambientes de maneira intencional e fortalecer ainda mais a nossa fé. O nosso desejo, o nosso sonho, a nossa oração é que esse momento de distanciamento social seja usado por Deus para fortalecer a nossa comunidade, para que a gente lembre de viver de maneira vibrante esse evangelho que nos salvou e que nós possamos fazer isso juntos. Por isso, eu gostaria de iniciar essa série considerando o nosso primeiro ambiente, como é que nós podemos viver juntos, considerando o nosso novo ambiente dentro da nossa própria casa. Eu não sei como tem sido esse tempo de quarentena para vocês, mas na nossa casa foi muito interessante. Em uma questão de dias,
a rotina da nossa casa e mudou completamente. De repente, a nossa casa tinha virado de cabeça para baixo. O trabalho invadiu nossa casa e nós não sabíamos exatamente como colocar todas as peças no lugar. Muito embora a gente não tivesse mais perdendo 1, 2, 3 horas de trânsito por dia para tentar resolver os nossos afazeres de trabalho, de repente essa hora extra, essa aparente hora extra, ela não estava sobrando. A impressão que deu é que o trabalho de alguma maneira acabou invadindo o ambiente da casa e de repente nós não sabíamos mais onde começava o ambiente da casa e onde começava o ambiente do trabalho. E para o trabalho era uma questão de abrir uma nova porta e de repente lá estava o trabalho me esperando. Ou quem sabe o trabalho tenha invadido de tal forma o teu ambiente familiar que nem diferença entre casa e trabalho existe mais. Agora imagine famílias que têm crianças de férias. Imagine mães que estão trabalhando, estão cuidando da casa, viraram professoras. Imagine a loucura que a casa não virou. Na nossa família isso tudo aconteceu. Isso tudo atingiu a nossa família. Eu não sei exatamente como que foi o seu tempo de quarentena, mas na nossa casa a primeira semana foi caótica. A segunda semana foi difícil. Mas aos poucos nós fomos percebendo que existe uma nova rotina, um novo jeito e com o tempo as coisas começaram a se encaixar até que a gente pode dizer, acho que nós estamos entendendo como que esse distanciamento funciona para nós. Para outras pessoas isso foi mais rápido, para algumas pessoas isso ainda está acontecendo. Mas uma coisa é verdade, esse distanciamento social. Essa quarentena, ela acabou virando a nossa própria casa de cabeça para baixo. E a grande pergunta que nós temos então é, como é que nesse contexto nós podemos viver de maneira saudável? Como é que nós podemos viver de maneira vibrante as verdades do Evangelho? E como é que nós podemos viver em comunidade? Quando a nossa casa virou de cabeça para baixo em função das circunstâncias que estão em volta de nós. Eu gostaria de sugerir 3 princípios que eu encontro nas Escrituras que podem nos ajudar a enfrentar esse momento de uma maneira muito positiva, muito boa e que pode dar grandes resultados positivos não só para o nosso ambiente familiar, mas também para a nossa comunidade. 3 princípios que eu encontro nas Escrituras. Se você tem a sua Bíblia com você, eu gostaria que você abrisse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 33 e 34. Mateus, capítulo 6, versículos 33 e 34 dizem o seguinte: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus próprios cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. O que nós encontramos aqui são 3 princípios interessantes que eu gostaria de dividir com vocês. O primeiro deles diz respeito com as prioridades. Nós precisamos colocar as nossas prioridades no seu devido lugar. O mundo virou de cabeça para baixo, as incertezas invadiram a nossa vida, tudo parece ter mudado de ambiente, contexto, mas uma coisa continua verdade. As incertezas, as mudanças, as novas dinâmicas sempre estiveram por perto. A pandemia só fez com que elas chegassem até nós de uma maneira mais rápida e de uma maneira mais intensa. Mas a bem da verdade, o mundo sempre foi instável. Nós nunca controlamos o mercado, nós nunca controlamos o universo, nós nunca tivemos controle sobre todas as questões que a pandemia toca. A bem da verdade, o mundo sempre foi frágil. O mundo sempre teve as suas instabilidades e as incertezas sempre estiveram perto de nós. A verdade é que nós não as víamos com a mesma intensidade que temos visto nesses dias. E é por isso que muitos de nós acabaram sendo tomados
por sentimentos de fazer mais, de trabalhar mais, de correr mais, para de alguma forma tentar demonstrar que tem controle sobre as coisas, que consegue segurar a situação e quem sabe ajustar o que está acontecendo no nosso mundo. Mas a bem da verdade é que o mundo continua debaixo do controle de Deus, como sempre esteve. Nunca esteve nas nossas mãos. Nunca esteve nas nossas mãos. Nós tínhamos a superficial percepção de que se nós trabalhássemos, de que se nós honrássemos os nossos compromissos, então nós não teríamos incertezas, então o mundo não mudaria para nós. Mas a bem da verdade, isso não é exatamente como o mundo funciona. O mundo sempre esteve debaixo do cuidado soberano de Deus e ele continua debaixo do cuidado soberano de Deus. Não existe nenhum centímetro deste mundo, não existe nenhum centímetro disso que esteja fora do seu cuidado, fora do seu controle. O que nós precisamos é reajustar o nosso foco. E é por isso que o primeiro princípio que eu diria é coloque as suas prioridades no lugar. Coloque as suas prioridades no lugar. Quando nós entendemos que Jesus Cristo nos ensina que nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, nós entendemos exatamente o que significa confiar na sua soberania. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é simplesmente ter um ato de querer estar perto do Senhor ou, quem sabe, um desejo de viver uma vida mais próxima dele. Buscar o reino de Deus significa se submeter ao seu reinado, ao seu senhorio, ao conceito de que ele de fato governa todas as coisas. E eu vou descansar o meu coração na consciência de que Ele está cuidando de todas as coisas. Aliás, o texto de Jesus aqui fala exatamente sobre isso. Fala sobre comer, fala sobre vestir, fala sobre necessidades básicas da vida. Mas ele está dizendo, antes de qualquer preocupação com essas coisas, antes de qualquer medo com outras coisas, em primeiro lugar, coloque-se debaixo desse reinado, dessa soberania de Deus e busque isso em primeiro lugar. Essa deve ser a prioridade da nossa vida. Era antes e deve ser agora e certamente precisará ser depois. Mas quando nós vivemos de maneira a buscar esse reinado, de estar debaixo desse controle de Deus e entender que o mundo continua em suas mãos, nós vemos o grande benefício disso para as nossas vidas. Jesus Cristo continua, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que todas as outras coisas, as coisas do dia a dia, comer, vestir, morar, trabalhar. Nós não precisamos viver em função dessas coisas. Nós não precisamos viver buscando essas coisas. Nós não precisamos fazer disso a prioridade da nossa vida. Jesus não está dizendo, por outro lado, que você não deva correr atrás dessas coisas ou que de alguma forma é inteligente ou santo ser irresponsável. Nada disso. Ele só está dizendo que quando as nossas prioridades elas estão invertidas, nós passamos a vida correndo atrás de coisas que não vão nos oferecer aquilo que nós tanto precisamos. Quando nós invertemos a ordem, nós corremos atrás do vento, nós corremos atrás de sonhos vazios. Primeiro o Senhor, primeiro o seu reinado soberano, o resto Ele vai acrescentar ao seu tempo. Eu me lembro muito bem quando eu e Gabriela estávamos nos mudando para a cidade de São Paulo. Como todo casal procurando por uma nova casa, nós fizemos um budget de quanto nós poderíamos gastar com o aluguel. E nós procurávamos algum lugar que fosse próximo da escola das crianças para facilitar a vida. Naquele momento nós podíamos ir e vir. E uma das coisas que nós decidimos é que nós decidimos procurar naquela região por um lugar onde nós pudéssemos viver. E foi muito interessante que várias vezes nós viemos até a cidade de São Paulo procurando um lugar para morar e nós não conseguíamos encontrar, não estava sendo fácil.
Até que alguém da nossa comunidade disse, olha, tem alguns apartamentos aqui no nosso condomínio, por que vocês não vêm olhar? A Juliana e o Felipe falaram, tem um lugar aqui muito legal, vamos até lá. E nós decidimos ir visitar esse lugar. Achamos lindo. Tá certo que a hora que nós colocávamos no nosso budget ficava um pouquinho acima do limite, mas nós queríamos de alguma forma fazer com que aquilo desse certo no nosso orçamento. Nós estávamos dispostos a fazer alguns cortes, porque afinal de contas nós moraríamos perto de pessoas da igreja, nós estaríamos em um lugar legal, era perto da escola das crianças, tudo parecia perfeito, exceto que aquele não era um lugar que caberia no nosso bolso e existiam compromissos financeiros que iriam aparecer na nossa vida que nós não tínhamos visto até ali, que faria toda a diferença no nosso orçamento. Talvez você já tenha passado por isso, você entende o que eu estou falando. Nós chegamos a visitar o mesmo condomínio várias vezes e uma vez nós visitamos o mesmo apartamento 2 vezes. Pois bem, nenhum dessas visitas deu certo. Nenhuma delas nós conseguimos nenhum tipo de acordo com as pessoas que estavam alugando. Nós então encontramos um outro lugar menor, diferente, mais simples, mais barato. E eu posso dizer uma coisa para vocês? Foi provisão de Deus. O Senhor estava cuidando das nossas vidas. Nós não sabíamos naquele momento, mas Ele estava nos preparando por aquilo que nós iríamos enfrentar. Pouco tempo depois, nós tivemos novos compromissos financeiros, nós percebemos que os custos das cidades não estavam tão bem calculados no nosso budget original e nós percebemos que o Senhor cuidou da nossa família, mesmo antes da gente perceber as dificuldades que estavam ao nosso caminho. E aquele Senhor que cuidou da nossa família ontem é o mesmo Senhor que cuida da nossa família hoje. Eu quero buscar em primeiro lugar o reinado, a soberania dele, porque eu sei que ele cuida, eu sei que ele provê. Ele nos deu tudo o que nós precisamos, todas as outras coisas foram acrescentadas. Passamos um ano apertado ano passado? Passamos! Mas as crianças receberam mimos da nossa comunidade. Eu lembro de um dia que o Natan queria muito um videogame, ele estava empolgado porque queria jogar videogame e ao saber disso, algumas pessoas da igreja se mobilizaram. Um deu videogame, um outro deu uns jogos, todos usados, mas o Natan recebeu aquilo e aquilo foi um mimo que nós vemos do Senhor através da nossa igreja, demonstrando que Ele cuida, Ele providencia. E eu sei que se você olhar para a sua vida, você vai lembrar de como o Senhor tem cuidado da sua vida até aqui, de como essa soberania dele, ele tem sido gracioso, gentil e cuidadoso com vocês, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de crise. Eu tenho certeza que você consegue olhar para a sua história e ver o Senhor cuidar da sua vida. Ele vai acrescentar todas as outras coisas. É assim que o seu reinado soberano manifesta sua graça e gentileza. Mas não é só isso que ele diz. O texto também diz, ele diz o seguinte, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Em outro lugar, além de colocar as suas prioridades no devido lugar, ele diz, coloque também o seu coração no devido lugar. Nós não precisamos viver ansiosos por essas coisas. Nós não precisamos viver em temor por todas essas outras coisas que o Senhor, a seu tempo e ao seu modo, Ele vai nos dar. Nós não precisamos disso. Na verdade, Ele diz, o amanhã trará os seus próprios cuidados. Nós não precisamos viver pensando, e se amanhã acontecer isso? E se o amanhã acontecer aquilo? E não que nós não vamos planejar, não é isso. É que nós não vamos viver amarrados, quem sabe até presos, pelos medos das possibilidades, as diversas possibilidades do amanhã. Quando nós temos as nossas prioridades no seu devido lugar, quando o reinado de Deus está no seu devido lugar, quando nós estamos com o nosso coração no seu devido lugar, nós entendemos que basta cada dia o seu próprio mal. O Deus que cuidou de mim ontem é o mesmo Deus que tem cuidado de mim hoje, é o mesmo Deus que vai cuidar de mim amanhã.
Sim, planeje, sim, escreva as alterações que você precisa fazer, mas não se veja escravo do medo, não se veja escravo da ansiedade. Coloque as suas prioridades no seu devido lugar, mas coloque também o seu coração. Nós precisamos colocar no nosso coração a convicção de que Deus está à frente, o seu reinado é soberano, Ele cuida de nós. Nós podemos não viver uma vida de inquietação, de ansiedade e de medo pelo que vem, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu me lembro, e talvez você se lembre disso também, quando nós resolvemos fazer uma aventura como igreja e nós descemos pelo caminho do mar. E à medida que nós íamos descendo, acompanhando a estrada, nós percebíamos que a estrada era íngreme e que a descida era longa. Nós descemos aproximadamente 5 quilômetros e cada quilômetro que passava alguém lembrava: imagine como é que não vai ser essa subida. E na nossa frente nós tínhamos um animador de torcida chamado Lud. E ele estava animado com tudo o que estava acontecendo e naquele momento ele nos apresentou a sua filosofia de vida. E ele dizia o seguinte: eu não vou pensar na subida. Esse é um problema para o Lud do futuro. O Lud do futuro que lide com isso, porque o Lud do presente está descendo essa ladeira muito feliz. E essa é uma filosofia muito interessante de vida. Não que nós precisamos ser desleixados com o que vem à frente. Nós sabíamos que tinha uma subida pela frente. Nós sabíamos que não seria fácil. Mas o Lud do futuro nos ensinou, aliás, o Lud do passado nos ensinou que o Lud do futuro vai resolver com os problemas do futuro e que o Lud do presente pode aproveitar a caminhada na descida, mesmo sabendo que vai ser difícil voltar para casa. Todos nós chegamos depois da subida com as pernas doloridas de tanto caminhar. Não foi fácil, mas nós não perdemos a beleza da descida. Nós não perdemos a amizade na descida. Nós não deixamos de nos relacionar uns com os outros. Foi muito legal aprender com o Lud que o amanhã trará os seus próprios cuidados. A nossa vida é assim. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem provido tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos para viver, o nosso Senhor tem nos oferecido. Se nós estivermos com as nossas prioridades no lugar, se nós estivermos com o nosso coração no lugar, nós vamos experimentar o cuidado de Deus, nós vamos experimentar a grandeza de Deus, nós vamos enxergar sua beleza, nós vamos desfrutar do seu amor e nós vamos perceber o quanto Ele se importa com nós e como Ele quer cuidar das nossas vidas. Mas antes de terminar, eu gostaria de deixar um último princípio. No livro de Hebreus, se você abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, você vai ler o seguinte: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de se reunir, como é costume de alguns, mas antes vamos encorajar uns aos outros, quanto ao mais que vedes que o dia do Senhor se aproxima. O autor de Hebreus está escrevendo para uma igreja passando por muitos problemas. Eles estão sendo perseguidos. A sua vida está perto de acabar. A perseguição que chegava em volta deles era muito mais intensa, muito mais brutal, muito mais cruel que uma pandemia. E ele diz o seguinte: aproveitem esse tempo para estimular uns aos outros as boas obras. Aproveitem esse tempo para se reunir. Aproveitem esse tempo para encorajar uns aos outros. Uma das coisas que nós vamos perceber nessa série é que nós fomos chamados para estarmos juntos. Nós fomos chamados para vivermos juntos. Hoje nós estamos em casa, hoje nós estamos reajustando o nosso foco em casa, o nosso coração. Mas eu queria dizer para você, você não está sozinho. O que nós vemos aqui é que nós precisamos colocar a nossa comunidade no seu devido lugar. Além das suas prioridades, além do seu coração, lembre-se de colocar a comunidade no seu devido lugar.
Esses dias de pandemia têm nos dado muitas oportunidades para a gente ficar sozinho, tem dado muitas oportunidades para a gente refletir e pensar na vida. E a bem da verdade, muitos de nós estão encontrando no seu próprio coração pecados que vêm lutando há muito tempo. Se você é casado, talvez no relacionamento com o seu cônjuge, você descobriu coisas no seu coração que o Senhor precisa tratar. Se você talvez tenha voltado para a casa dos seus pais, esse momento de distanciamento também levantou coisas que precisam ser tratadas. Talvez você tenha ficado mais sozinho que o normal nesse ambiente de quarentena e teve tempo de repensar pensamentos, processos e ideias que são pecaminosas, que estão tomando a conta do seu coração e que antes, na correria do dia a dia, você não tinha parado para ver. Eu gostaria de dizer para você, você não está sozinho. Nós estamos aqui juntos. Nós estamos prontos para ajudar a você. Eu sei que vocês têm sofrido, eu tenho passado por isso, nossa casa tem passado por isso, mas eu tenho certeza que isso vai ser um instrumento usado por Deus para fortalecer você e para fortalecer a nossa comunidade. Esse é o momento que das nossas casas nós vamos nos estimular ao amor e às boas obras. Talvez você esteja precisando de um estímulo para viver suas prioridades e ter o seu coração no lugar. Talvez você possa oferecer estímulos para a pessoa que precisam. Independente de como for, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos aprender a colocar nossas prioridades no lugar, o nosso coração no lugar e a nossa comunidade no seu devido lugar. Nós não vamos deixar de nos reunir, mesmo que seja virtualmente, e nós não vamos deixar de nos encorajar a vivermos mais perto do Senhor. Nós precisamos uns dos outros e nós percebemos o quanto nós precisamos uns dos outros nesses dias de distanciamento. Talvez exista algo muito bom acontecendo, um trabalho muito importante de Deus na sua vida, para que você enxergue no seu coração coisas que antes você não tinha visto. E se você está passando por esses dias, eu gostaria de dizer para você, nós estamos aqui e nós queremos ajudar. Nós estamos prontos para servir, nós estamos preparados para acompanhar. Se você precisa de ajuda, por favor, não nos deixe não saber disso. Conte pra gente. Nós temos o nosso. Você pode fazer um pedido de oração aqui mesmo na nossa plataforma. Você pode comunicar com a gente através do chat. Você pode entrar em contato conosco através das mídias sociais. Se você já tem recebido as mensagens da igreja no seu WhatsApp, você pode responder ali mesmo. Aquele é o meu telefone. Você pode falar comigo. Nós queremos ajudar você. Não sinta que porque você está em casa, você está sozinho. Nós estamos juntos e nós queremos abraçar a nossa comunidade e servirmos a todos a que nós pudermos, porque nós precisamos uns dos outros. Prioridades no lugar certo, coração no lugar certo, comunidade no lugar certo. É isso o que nós precisamos para enfrentarmos esses dias juntos. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado nesses dias. Nós sabemos que a Tua palavra é verdade e que ela confronta o nosso coração. Por isso nós pedimos que o Senhor continue a trabalhar em nós. Que a nossa prioridade seja reconhecer o Teu soberano reinado. Que a nossa prioridade seja reconhecer a Tua soberania sobre nós. E que o nosso coração encontre paz nisso. Que o nosso coração encontre descanso nisso. E por favor, Senhor, nos ajude a viver juntos como comunidade, porque é isso que nós queremos fazer para a Tua glória, para a Tua honra e por amor ao Senhor e ao Teu Evangelho. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.